vamos lá para o nosso segundo vídeo, falando sobre a nossa apostila. Vamos lá pegar a nossa apostila, na página 1, vem falando assim, o texto é: a leitura deve ser uma atividade permanente no dia a dia do trabalho com a infância menor. Vamos entender isso. Diferentes habilidades são afloradas por meio de literatura, entre elas a linguagem, contribuindo para a ampliação do vocabulário e incentivando a criatividade e a vivência do mundo do faz de conta. Nessa fase, a linguagem é a habilidade que a criança mais desenvolve e a interlocução com o adulto favorece esse processo, principalmente quando o mediador, pela leitura, oferecendo contato com a linguagem escrita, já que a linguagem cotidiana dá acesso à norma padrão da linguagem. Ou seja, quando a gente se propõe a fazer uma leitura para a criança como o ouvinte, ela vai aprendendo essa linguagem, vai acrescentando o seu vocabulário, aprendendo novas palavrinhas e com isso ampliando o seu vocabulário. Ler, contar e ouvir histórias são atividades pelas quais a criança pode conhecer diferentes formas de falar, viver, pensar e agir, além de um universo de valores, costumes e comportamentos da sua e de outras culturas situadas em tempos e espaços diversos do seu. Ou seja, dentro de uma leitura, a criança vai vivenciar várias outras coisas daquilo que não é do seu cotidiano. Ou seja, conhecer lugares, contos e várias outras, né? Formas de viver, de fala, de como agir, de como pensar. Esse universo diversificado que a leitura nos proporciona. Ter acesso à boa leitura é dispor de informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. Era uma vez um grupo de criança, aqui na apostila vem um contozinho despertando, né? Falando de que os livros têm que estar expostos para aquela criança, tem que estar de forma que a criança tenha acesso. Vamos lá para a página 2, que vai estar mais explicadinho isso aqui. No mundo ideal, as características dessa estante, né, inventada, estariam em qualquer biblioteca básica, ou seja, em qualquer cantinho. A gente tem a disposição de montar a nossa biblioteca. Aqui na minha casa, eu tenho o meu cantinho, né, ali na minha estante, os meus livros preferidos, ao qual muitas vezes eu abro um espaçozinho, eu sei que eu já li, mas eu vou lá e pego de novo, folheio, porque são os meus preferidos. Fosse ela em casa, na escola, instituições públicas ou livrarias. A boa notícia é que nas últimas décadas o Brasil avançou graficamente no mercado do livro, por conta de várias questões: políticas públicas no setor da economia, educação e cultura, formação de professores, edições diferenciadas nas livrarias que recebem crianças, novas editoras mais voltadas para os livros feitos artesanalmente ou com formatos mais ousados, desafiando as gráficas brasileiras, artistas com mais espaço de imaginação e histórias, em que se privilegie um casamento potente entre texto, imagem e design. Gente, está dificultoso a minha fala devido ao aparelho, tá? Titia aqui está passando um processo, né? Aparelho, beliscando, machucando, mas a gente vai conseguir chegar lá. Então, esse casamento perfeito entre montar um livro de texto, pensar nesse texto, nas imagens, no design, na cor ser utilizada. Então, tudo isso na montagem de um livro, ele é pensado, tá? E também por isso que os livros que líamos quando criança não eram com estes que vemos hoje.
dos bebês aos maiores. A materialidade das obras ficou cada vez mais relevante para o convite à leitura. Gente, na minha época, né, há 50 anos atrás, os livros eram gibi, revista, preto e branco, não tinha nada colorido. Nem as fotos eram coloridas, gente. Nem a televisão era de cor. Para você ver como titia aqui é velha, né? Depois que foi chegando, teve televisão colorida, revistas coloridas, historinhas coloridas, que até então não tinha, não existia. E hoje você vê um mundo, né? Se alguém aqui já foi à Bienal, você vê um mundo de edições, de livros diferenciados, de várias formas, de vários modelos, com várias texturas, ao qual a gente pode trabalhar de várias formas com os nossos alunos. Voltando lá no segundo parágrafo da página 2. Afinal, quando falamos de estímulo à leitura, em qualquer idade, a palavra mais importante é diversidade. Desde bebê, a criança vai experimentando o mundo pelos sentidos. Propor diversas experiências a ela, portanto, mostra que o livro também pode ser um caminho para conhecer o mundo. O material é importante, pois vai contribuir para que essa criança se sinta estimulada a conhecer outros títulos, uma vez que ele passa a ser objeto de curiosidade, de prazer, é claro, de pensar. Ou seja, quando a criança ela pega o gostinho pela leitura, quando ela consegue pegar o livro e imaginar o que tem dentro, quando ela fica curiosa para saber, isso é legal. Ela já começou a pegar o gosto pela leitura. Enquanto ela só pega o livro e folheia, aí você já tem um trabalho árduo a conquistar essa criança para a leitura. Mas no momento que ela pega e pergunta qual é a historinha, o que tem dentro, se ela sente a curiosidade de saber o que tem, a historinha já a conquistou. Vamos lá, como escolher? Julie? Desculpa, gente. Como escolher? Não é porque o livro é bonito, tem capa dura ou está cheio de abas, textura ou cores que ele é bom. Seja um livro brinquedo, ou de plástico para ler no banho, ou de pano para as crianças manusear com mais segurança, ou pop-up, ou com abas para adulto e crianças brincarem e se surpreenderem na hora da narrativa. Ou seja, um livro informativo com uma prioridade de ensinar algo com números, letras e cores, ou seja, como apenas uma história. Há várias maneiras de avaliarmos a qualidade de uma obra e a partir daí formar um ótimo repertório. Ou seja, o livro ele pode ser um livro brinquedo, aquele que a criança leva para o banho, para a piscina, ao qual ela pode deitar em cima, usufruir esse livro. Um livro informativo, ao qual a criança, a prioridade é ensinar, ter alguma coisa dentro do livro com conteúdo pedagógico. E também é aqueles com abas, né, informativo, né, que eu já falei, brinquedos, ou aqueles com apenas uma história, no qual a criança vai ler e tem uma historinha que vai ser contada. Então, existem essas três formas de livros que a gente pode seguir um parâmetro. Como a gente vai escolher? Em um bom livro, nada que está ali é por acaso. Formato, tamanho, técnica da ilustração, paletas de cores, fonte da letra, tudo está para comunicar algo. Na hora de escolher, é importante atentar para essas possibilidades. Não só essas possibilidades, como a faixa etária da criança que você quer atingir. A variedade de materiais das obras é ainda maior quando o assunto é livro, só para bebês. Nesse caso, não apenas por uma questão de segurança ou de capacidade motora e cognitiva. Para eles, a materialidade é fundamental também por outro motivo. O literário se apresenta no corpo, nos sentidos. Aí entram a textura, a sonorização, que é a sonorização, o manuseio da página, ou seja, o formato traz autonomia narrativa
Ou seja, o bebê se vê como leitor, mesmo com a mediação de um adulto. Quando a gente escolhe um livro para uma criança, para um bebezinho de 0 a 3 anos, a gente tem que pensar nesse sensório motor, né? Porque a criança, ela não faz a leitura e ela não vai se prender naquilo que você lê, né? É visual, é muito visual e textual e auditivo. Mas se você tem um livrinho muito extenso, ela não vai se prender muito nessa historinha. Então tem que ser livrinhos curtos, com sonzinhos agradáveis, ao qual prenda essa criança nessa leitura. Vamos lá, último parágrafo da página 2. Por fim, vale lembrar que seja cartonado, com números e cores, cheio de recurso de textura ou feito somente para fácil manipulação das pequenas mãos. O livro para crianças também deve preservar a surpresa, algo que pode vir do estranhamento, do riso, da aba que ora abre para cima e ora abre para baixo, da leitura que tem de ser feita de ponta cabeça. O papel é o limite, ou melhor, não é. Tem que haver a curiosidade. A criança, ela tem que se despertar para aquilo, tem que ser prazeroso. Aí vamos lá na página 3, vem dizendo assim, ó, testando os sentidos. Para além do literário e do envolvimento com as histórias, o seu jogo simbólico, livros de diferentes materiais estimulam os 5 sentidos da criança, de todas as idades, e os tornam familiares, especialmente no caso dos bebês. Tecido, encontrado em maior quantidade em lojas de brinquedos artesanais. Os livros com tecido são fáceis de o bebê manusear e pegar, com velcros, por exemplo, oferecendo a possibilidade de a criança brincar. Se não tiver nenhum item musical, pode até ser lavado. Se tiver, gente, com certeza tem um fecheclézinho para você tirar, um botãozinho para lavar e depois colocar ali o item, né, que tem a musiquinha ou o sonzinho. Plástico ou borracha são amados pelos bebês porque podem tomar as brincadeiras na água, tanto no banho quanto nas pequenas piscinas no verão, ainda mais divertidas. Fáceis de pegar, provavelmente eles vão querer arrastar o objeto pela casa toda, pois são os mais leves de tudo. Esses livrinhos plásticos são ótimos para a criança levar para a piscina, para a praia, para o banho, para a banheirinha, para que a criança já tenha esse contato com o livro desde bebezinho. Cartonados. Este tem as folhas mais grossas e também dão autonomia mais rápida para os bebês conseguir imitar o adulto no ato de folhear. Porque, gente, o bebê ele não tem esse movimento pensado, ele não tem ainda. Então eles pegam tudo meio que espalmado. E quando você tem uma folha, é necessário que você faça a pinça para virar. Quando você tem um livro, uma folha, um cartonado muito grosso, a criança consegue pegar a folhinha e virar, né? Dessa formato, sem precisar fazer a pinça. Escolhos arredondados nas pontas, que são melhores ainda para o manuseio, porque se tiver o biquinho, eles vão ter dificuldade. Mais pesados vão provocar na criança pequenas más relações do livro com o espaço, como deixar bater no chão ou empilhar em um canto da sala, tudo isso, né? Assim como os outros já citados, ele vai querer colocar na boca. Atenção para isso. A criança, quando está nessa fase, né, Freud ele fala dessa questão da criança, do prazer da criança. E essa primeira fase da criança é a fase... meu Deus, deu um branco agora na fase. Da boca, né? Que a criança, tudo ela põe na boca, ela vai sentir o prazer pela boca, né? E depois vem a fase anal, fálica, e vem as outras fases que ele fala. Então essa fase, a primeira fase da criança, é natural que tudo que ela pegue, ela vai levar para a boquinha. E esse livro automaticamente, como esse, todos vão para a boca também. Com música. Com os brinquedos, a escolha da música ao toque estimula a noção de causa e efeito, além de distrair o pequeno em horas de apuros.
O ideal é escolher com sons não muito altos, além da música suave, para que o estímulo não cause irritabilidade à criança, né? Para o bebê e os adultos. Ou seja, gente, vamos escolher uma musiquinha suave. Tem muitos livrinhos aí com musiquinha, com sons de pássaro. Isso era muito legal. Estimula a audição da criança, o tátil, que ela possa apertar lá o botãozinho e vai fazer o barulhinho lá do porquinho, do cachorrinho. Tem muitos livrinhos assim. Então, acho que sejam sons baixos. Tem às vezes umas musiquinhas que eles mal escutam a musiquinha, já começa a se balançar, e isso é bem legal. Com texturas e buracos. Livros com tecido ou cartonado podem oferecer diferentes texturas para as crianças exercitarem o tato, como pelinhos, papéis ásperos, barulhos, extras que surpreendem, buracos que compõem formas, ou até mesmo buracos que você pode colocar a sua mãozinha e tem um fantoche ali, um bonequinho que vai interagir juntamente com o livro. O pop-up, né, que abre a página e pronto, algo pula, né? O desenho ele se destaca da folha, que em inglês o que significa pop-up? Na frente do bebê, aquilo se desperta, se desprende da folha. Quem não se encanta? Tanto que há livros assim também para colecionadores. Eu tenho loucura. Eu acho lindo, principalmente esses de Cinderela, onde tem castelo, que aquele castelo se abre na folha. Aquilo é maravilhoso. Eu me encanto com isso, imagina uma criança. Colecionadores, muitas vezes eles colecionam esses livros e ficam assim, em busca de completar as suas coleções. Com aba, há diversas opções no melhor estilo. Abre e uma surpresa aparece. O bebê vai querer repetir sem parar, e quanto mais criativo e interessante, melhor. Então, vamos despertar aí nas crianças o gosto por eles. Com dedoche. Este, acima de tudo, serve para chamar a atenção na hora de ler ou narrar a história. Com esse recurso divertido, aos poucos, ele mesmo vai tentar ser o personagem também. Ele vai querer botar o dedochezinho no dedinho, eu fiz um barquinho da agora, olha. Então, botar o dedochezinho e falar: oi, eu sou o barquinho. E vai interagir juntamente com você na leitura desse livro. Gente, a nossa leitura da nossa apostila por hoje termina. Eu queria deixar para vocês um recadinho da importância da entrega do nosso trabalho de módulo. Se não houver entrega desse trabalho, às vezes dificulta a nota de vocês, até porque se você não entrega o trabalho, você fica só com a nota da prova, mesmo que você tire 100, essa nota é dividida por 2, e tu vai ficar com 50. E a média do ação é 70. Então, gente, façam o trabalho, se esforcem, né? Isso também é aprendizado. Quando a gente se esforça, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente se supera. Muitas vezes a gente diz: eu não vou conseguir, mas a gente consegue sim, é só espremer que sempre sai suco. Eu sempre digo isso, né? Então, assim, eu estou muito já ansiosa para chegar na nossa 4ª aula e poder ver o trabalho de vocês. Mas leve com serenidade esse nosso trabalho de módulo, não só o meu, como de todos os outros módulos, de todas as outras matérias também, porque isso ajuda vocês na nota final, ok? Mas um bom fim de semana para vocês, um bom final de semana. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos e vamos dar continuidade na nossa apostila na página 4. Beijo, gente. Fiquem com Deus.